Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast, o seu podcast competitivo de Pokémon TCG. Eu sou João Alcim e vou dizendo, Zac Lesage, rainha e o resto nadinha. Eu sou Alan Cruz, vulgo Cartoplay, e hoje eu estou mortinho de cansaço, meu Deus. Salve, salve, eu sou Wesley e o joguinho de carta tá virando vestibular. Porra, muito verdade isso, caraca. Fosse só vestibular, tava bom, viu? Queria falar nada não. E esse episódio do Dragon News Podcast é um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br, faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ter 5% de desconto na sua compra. Na hora de fechar o seu pedido, você ainda pode escolher entre parcelar em 6 vezes sem juros ou então em pagar via Pix para ganhar 5% de desconto adicional. Então não esquece, www.geekshopoficial.com.br e o cupom tá aqui na descrição. É isso aí. E vamos pro episódio da semana. A primeira notícia que a gente tem hoje na verdade, as notícias, né, a maior parte das notícias que a gente tem hoje são de algumas cartas que foram reveladas para a coleção Stellar Miracle do Japão, que vai ser lançada no dia 19 de julho, tá pertinho do lançamento dela. E essas cartas, muito provavelmente, vão vir a fazer parte da nossa Stellar Crown, a coleção de setembro, aqui no Ocidente, dia 13 de setembro, e que a gente já tem nome para ela no Brasil, vai ser Escarlate e Violeta Coroa Estelar. E o que foi revelado de carta para ela? A primeira é uma família do Klinklang. Basicamente, a gente só tem interesse no Klinklang aqui e vocês vão entender o porquê. O Klinklang é um Pokémon de metal com 140 de HP, estágio 2 e evolui do Klang. Ele tem a habilidade Emergency Spin. Uma vez durante o seu turno, se este Pokémon está na sua mão e o seu oponente possui um Pokémon estágio 2 em jogo, você pode colocar este Pokémon no seu banco. Por 2 energias incolores, Hyper Beam, 130 de dano, descarte todas as energias deste Pokémon. Ele é fraco ao tipo fogo e tem custo, é resistente ao tipo grama e tem custo para recuar 3. E aí, Wesley, você acha que isso aí é o Chien-Pao Killer? Com toda certeza, pra quem é um hater aí de Chien-Pao, um prato cheio, né? Eu gostei bastante, como um desses que vos fala. E eu gostei muito porque ele combina muito, né, com essa jogatina do Chien-Pao, né, que ele vai ter um estágio 2 ali quase sempre na mesa, então ele vai entrar de graça. E ele vai dar nocaute tanto no Chien-Pao quanto no Baxcalibur. Mesmo com a dupla ali, ele entrando, colocando dupla e batendo, ele vai dar nocaute no Chien-Pao, então gostei bastante da ideia dessa carta. E não só como contra Chien-Pao, né? Como ele é um Pokémon que entra em campo se tiver um Pokémon estágio 2 em campo também. Tem vários baralhos que estão jogando com um Pokémon estágio 2. Dragapult joga com estágio 2, Charizard joga com estágio 2, Pidgeot tá em outros decks. Então ele é uma boa opção de um atacante que vai entrar direto em campo. Ele bate com 2 energias incolores, então ele pode jogar em qualquer deck. É só você pensar numa forma melhor de energização para ele. E você tá causando um dano, ok, 130 de dano. Beleza. Então assim, se você pensar que ele pode ser ali uma opção de atacante de um prêmio para você pegar um nocaute ali em Pokémon que tem HP baixo, ou para pegar uma fraqueza, como é o Chien-Pao, eu acho uma boa opção. Não somente para enfrentar Chien-Pao. Eu acho que ele pode ser até jogado para enfrentar outros Pokémon. Sendo estágio 2, ele poderia ter um HP melhor. 140 de HP, eu acho que para um estágio 2 poderia ser um pouquinho melhor ali. No mínimo uns 150. Mas, cara, é um bom Pokémon. Esse aí me surpreendeu. Contra outros estágio 2, eu acho que
vira tanto, né? Por causa justamente desse ataque, né? Que aí vai ser um dano baixo, você tem que descartar 2 energias. Ele poderia até ser uma opção de atacante no Dialga, né? Mas por ter que descartar energia assim, eu acho meio... Não, eu concordo. Só que ele é uma opção de um Pokémon de um prêmio que bate 130 de dano, que é um dano honesto. E ele entra em campo só do oponente ter um estágio 2 em campo. Então, se o cara tem um Pidgeot, você baixa ele em campo, puxa um Pokémon de um prêmio e dá nocaute. Entendeu? Você tenta preservar o seu Pokémon de 2 prêmios ali com um Pokémon atacante de um prêmio que dá um dano, assim, honesto, com 2 incolores. Não é todo deck que você tem um Pokémon, assim, básico que bate 130 de dano com um custo baixo, digamos assim. É que quase sempre você vai ter outras opções de Pokémon de um prize que não depende tanto do oponente, assim, né? Se o oponente tiver com deck de Big Base, você já não vai ter essa opção de bater com Pokémon. Vai virar descarte na outra mão, pô. E outra coisa, esse Pokémon aí, você pode deixar só, tipo, se quiser deixar uma cópia como tech, manda ele pro descarte. A gente vai ter a nova maca no formato, que volta um Pokémon ou uma energia pra mão. Na hora que você precisar, deixa ele no descarte. Vem pra mão. Eu não acho ruim a ideia, não. Só tem que realmente pensar numa lista que faça sentido pra ele. Mas não acho ruim, não. Eu gostei desse Pokémon. Eu vejo ele, basicamente, como uma tech para baralhos que tenham partidas ruins contra Tianpao. Não mais do que isso. Especialmente os decks que ou tem uma aceleração de energia genérica interessante, seria o caso, por exemplo, do próprio Tianpao, que tem o Bascalibur, ou baralhos que já trabalham, por exemplo, com a dupla incolor. Vou dar um exemplo aqui que me passou na cabeça agora. Eu imagino que os passarinhos lá, como é que é o nome? Esqueci o nome do ataque deles. United Wings. O United Wings. Eu imagino que eles devam ter uma partida ruim contra o Tianpao, porque eles são pouca vida, eles morrem com relativa facilidade para dar 2 prêmios pro Iron Hands, pra Greninja, então é uma partida ruim. Esse tipo de baralho já tem duplo incolor, eu acho que o Klinklang pode ser uma tech interessante para eles. Mas passou disso, eu acho que é melhor você encontrar outro meio de usar. Se você tiver que baixar esse Pokémon aqui, eu não gostaria, não. No máximo uma techzinha. Na minha opinião, né? Podem me provar errado aí no futuro mesmo. Mas ele não passa de tech. É tech. Você não vai montar um deck com isso. E se você for colocar no deck, é uma cópia. É tech. Não vai passar mais do que isso. É, tipo isso. Outra carta que foi revelada foi a Gravity Stone, uma ferramenta. Ela diz o seguinte: se esta carta estiver ligada, se o Pokémon ao qual esta carta estiver ligada estiver no posto de ativo, o custo para recuar de ambos os Pokémon ativos é de 1 energia incolor a mais. Isso aqui, olha, aumentar o custo de recuo dos 2 Pokémon ativos é interessante, hein? O que vocês acham? É bem interessante, né? A gente tem até o Revavrum ali que aceita 4 ferramentas, né? Então você já pode aumentar mais ainda. E temos os Pokémon que batem pelo custo de energia, no custo de recuo ainda, né? Vai ser uma carta bem interessante, né? E o próprio Pokémon que foi revelado junto com ela também já combina com o efeito dela, né? Essa Floatstone da Shopee aí eu achei meio estranha, mas aumentar o custo de recuo é exatamente para aqueles Pokémon que utilizam o custo de recuo para aumentar ataque ou fazer algum outro tipo de efeito. Como eu falei na abertura, que eu tô extremamente cansado hoje, então tá meio fugindo quem poderia fazer isso exatamente. A Spatra bate pelo custo de recuo, não, né? Pela quantidade de energia, né? Energia nos 2. Então, eu acho que era o... a Speedops e a Ariados. Speedops e Ariados, é verdade. Pensa o Speedops e o Ariados com essa carta, cara. Eu acho eles muito, muito interessantes. Não só eles, né? Você adora carta. Pokémon de grama, né, ô? Pô. Eu gosto, pô. Eu fui jogar de Torterra, liguinha. É claro que eu gosto, mas assim... Eu também montei Torterra, eu acho foda. É gostosinho, né? Fala a verdade. Eu acho maneiro usar... É porque assim, antigamente... Nossa, eu vou me sentir meio velho falando isso. Mas se você pegar e voltar lá no começo do jogo, que foi quando eu comecei a jogar e pouco depois eu parei, você tinha parecia que você tinha um arquétipo mais definido, sabe? Entre os tipos, né? Eram só 6 tipos, então você via que fogo dava um porradão, mas descartava energia, elétrico dava um porradão, mas ele se causava dano ou descartava muita energia, água fazia delude, mas aí por conta disso dava um daninho um pouquinho menor.
E o de grama sempre foi o que me chamou a atenção, porque ele parecia na época, assim, ele não dava um porradão, mas ele tinha muita vida, trabalhava com condição especial, ficava se curando, e eu achava isso maneiro. E aí foi ficando. Então eu gosto muito de Pokémon de grama por conta disso. Mas isso não me impede de jogar com outros tipos, né? Eu gosto de baralho forte que ganha. Mais legal do que jogar de grama é ganhar. Mas assim, o Speedopsicus aqui, ou o Ariados, olha, vai me dar ideias. Então, acho que O Wesley tem é mais viável. Fechar a lista pra mim. Tinha até mandado um combinho já no grupo ali, mas eu acho que ele é mais viável mesmo pra esses Pokémon que batem pelo custo de recuo mesmo, porque ele pode ser usado assim numa estratégia de controle pra aumentar recuo, mas o Snorlax já faz isso com muito mais facilidade, né? Não precisa de ferramenta, já não deixa o cara recuar independente do recuo, e pra esse fim eu acho que já não é tão viável. E o Pokémon que o Wesley falou que foi revelado junto com a Gravity Stone e que pode fazer uso dela, eu não acho que vai ser o que mais vai fazer uso dela, mas pode, é o Talonflame, um Pokémon incolor com 140 de HP, estágio 2, ele evolui do Fletchinder, e por 2 incolores ele tem o ataque Aerochase, 110 de dano. Se o custo para recuar do Pokémon ativo do seu oponente for 2 ou mais, este ataque causa 110 de dano adicionais. Ele é fraco ao tipo elétrico, resistente ao tipo lutador, tem custo para recuar 0. E vou falar pra você, eu acho, assim, puro achismo, tá? Eu achei a carta muito legal, eu achei ela muito bem desenhada, eu achei o ataque interessante, o custo para recuar 0 muito legal, mas eu não vejo nela um potencial competitivo por conta desse dano que ela atinge. 200 de dano por 2 incolores, mas tem que ter o custo para recuar, você tem que... um monte de coisa, sabe? Então, assim, eu achei uma carta maneira como ideia para, por exemplo, esses formatos alternativos, sabe? Um formato meio Pauper, o GLC... É que no GLC talvez você vai preferir usar o outro Talonflame, né? Mas ainda assim, vai que, né? Então, esse seria o take que eu teria sobre esse Talonflame. Ele é interessante, mas eu acho que no competitivo ele não vai ver jogo, não. Realmente, é interessante, assim, mas ele até conseguiria bater com certa garantia tendo a ferramenta e o estádio, né? Que aí daria ali os 2 de recuo, até pra no Mirror contra um 1000X, por exemplo. Mas ainda assim é muito rolê, né? Um estágio 2 tem que ter energia, aumentar o recuo do oponente em alguns casos, né? Não vai ser meta-change, né? Não, meta-change com certeza não. Mas uma pergunta que eu ia fazer pra vocês. Aquela trombeta lá, acho que é trombeta que liga a energia Pokémon incolor no banco. Ela precisa ter Tera em jogo? Ela só liga em Tera? Como é que é? Ela liga em incolor, mas precisa ter um Tera em jogo. Ah, tá. Ela pode ligar no Talonflame, desde que você tenha um Tera em campo. Então, isso pode ser uma opção de energização, sabe? Pra você burlar ali e bater 220, uma faixa ali, chegar esse 220 a 250. Assim, você pode buscar algumas opções para poder aumentar esse dano e tentar melhorar a energização para ele, utilizando, obviamente, a dupla. Porque sem a dupla, eu acho que não tem como jogar com esse deck, tem que ter a dupla também. Mas, como os colegas já falaram, não é meta-change, isso aqui não tem como. Mas tem ideias interessantes, dá pra pensar em alguma coisa. Porque tem o Lapras é incolor? Não, o Lapras é de água. Pode sair algum Tera incolor que ajude e faça alguma coisa pra melhorar essa energização, sabe? Parece interessante, então, entendeu? Eu acho que energizar é o menor dos problemas, sabe? O que eu imagino... Porque, por exemplo, o exemplo que você falou aí já encaixa tranquilo. Olha, eu tenho um Terapagos. Eu posso usar o Talonflame de Free Retreater. Eu posso usar o Talonflame de atacante Baby. Porque ele tem um dano legal. Entendeu? O grande problema é que esse baralho não vai querer botar um bicho estágio 2, entendeu? Ele quer encher o banco pra poder dar um porradão com o Terapagos. Então, se ele fosse um básico, no máximo um estágio 1, pode ser. Mas como ele é um estágio 2, ele já não funciona nesse caso, entendeu? Concordo. Mesmo tendo a Yggdrasil, que a gente vai falar em breve, seria interessante, mas é complicado. Talvez outros specs sejam melhores. Uma curiosidade... Pode falar. Sobre o Fletchinder dessa linha evolutiva, é a primeira carta dessa artista, Julie Hang, que ganhou o concurso com aquela carta do Bulbasaur lá em 2022. É verdade. Não tinha feito. Maneiro. Julie Hang. Pô, maneiro mesmo.
Eu acho maneiro isso aí, quando acontece. Saíram umas outras cartas aqui, essas eu agradeci muito, porque já preenche um espacinho que eu tava começando a querer ficar preocupado na minha Pokédex, que é a carta do Raging Bolt, o Parafuso Puto. Ele é um Pokémon de dragão com 130 de HP básico com a badge ancestral. Por uma energia elétrica e uma energia lutador, Raging Thunderstorm, este ataque causa 30 de dano a um dos Pokémon do seu oponente para cada energia ligada a este Pokémon. Então, começa com 60 de dano. Não aplique fraqueza ou resistência aos Pokémon no banco. Por uma elétrica, uma de luta e uma incolor, Dragon Headbutt, 130 de dano seco. Não tem fraqueza nem resistência. O custo para recuar é 3. Fazendo um parzinho com ele, a gente tem o Iron Boulder, um Pokémon psíquico com 140 de HP, básico com a badge futurista. Por uma psíquica e uma incolor, Adjustable Horn, 170 de dano. Se você não possuir o mesmo número de cartas na sua mão que o seu oponente, este ataque faz nada. Ele é fraco ao tipo noturno, resistente ao tipo lutador, custo para recuar 3. E agora que eu me parei para perguntar, por que esse bicho é psíquico? Ele é psíquico? Eu achei que ele fosse terra. Não. Metal terra, né não? Não é metal, não. Não, eu acho que os futuristas nenhum é metal. Não, os três ali são psíquicos, né? O triozinho de... Nossa, ele é pedra psíquico. Cara, eu nunca ia achar que esse bicho era psíquico. Mas nunca, entendeu? Eu também Eles meio não, que trocaram caraca. o tipo lutador que eles tinham na forma ali de original, por assim dizer, pela psíquica, né? Nesses futuristas. Tá. Faz sentido. Cara, essas cartas aqui eu achei meio memezinhas, tá? Eu vi gente falando do Iron Boulder provavelmente pro GLC e o Raging Bolt talvez pro GLC pelo fato deles naipar no banco, não ter tanta proteção de banco no GLC, né? Acho que só o tipo água, o tipo grama e o tipo fada tem proteção de banco, né? Se não me engano. E sei lá, você acelerar essas energias aí seria muito forte, né? Psíquico. Mas fora isso, né? Psíquico protege também no banco. Então já diminui um pouquinho mais a efetividade dele. Mas eu fora isso, não vejo potencial competitivo nessas duas cartas. Achei bem qualquer coisa, assim, pra ser sincero. E vou querer uma reversa de cara pra colocar na Pokédex. Isso. E fada também, porque tem o Mr. Mime lá de... Tá, pior, pode esquecer o Raging Bolt. Pode esquecer, porque com tudo isso de produção no banco não vai ter porquê. Se bem que, né? Se no early game ali, abriu com ele uma dupla dragão, vai fazer uma graça. Honesto. O serviço não é muito, mas é trabalho honesto. E assim, esse Iron Boulder, ele tem algum potencial também, porque tem bastante carta que deixa a mão igual, assim, aí sem ser no GLC, né? Você pode aumentar esse dano com os Iron Claw, com a ferramenta. E assim, não vai ser... O juiz, né? O juiz também ajuda. O Hand Trimmer, a Zissou, que você compra até ter o mesmo número de cartas do oponente ali. Tem algumas formas, né, de igualar a mão. Tem. É verdade. Esse Rage Bolt também é legal, cara. O dano dele, acho que é ok. Você pode atacar em qualquer um Pokémon. Você tem a aceleração de energia da professora Arca. E você também pode usar substituição de energias para poder adicionar energias a mais aí, já que tem deck que tá usando substituição de energia. Pode ser uma tech, até pro deck de Raging Bolt mesmo, pra ter uma outra opção de atacante básico, além do choque areia. E ele é honesto, cara. Não achei ruim ela, não. As duas cartas eu acho que são honestas. 2 energias pra você atacar, pra ter um bom dano. E 170 de dano, você liga as energias, deixa pra poder ali igualar a mão, usar alguma coisa que mexa ali. Até aqui, será que você pode, dependendo da situação do momento de jogo, você consegue igualar a mão, o juiz. Então, assim... 2 cartas honestas. Não vejo grande coisa assim, não, mas 2 boas cartas. Olha, o comentário que eu vi aqui, eu queria replicar. O Raging Bolt, são 2 comentários, na verdade. Um falando que ele poderia ser usado nos decks de Raging Bolt para ser o atacante baby e fazer alguma baguncinha no banco, porque eu não sei como é que estão todos agora, mas tem uns usando Energy Switch, né? Então você conseguiria aumentar com alguma tranquilidade as energias nele para bater mais no banco. O Regidrago também, né? Porque se você for para pensar,
ele já teria energia para snipar 90, que é sempre um dano interessante. Mas o comentário que mais me chamou a atenção foi o seguinte: o Raging Bolt parece bom no GLC, o Iron Boulder parece bom como marca-páginas. E é isso. Basicamente. Basicamente. Qual você tá falando? O Iron Boulder? O Iron Boulder é um marca-páginas. Ah, tá. Mas eu acho que é a condição mais complicada de você conseguir fazer, igualar, dependendo de quem você tá enfrentando. Basicamente. Sim, eu lembro que esse ataque aí, ele só funciona se você tiver o mesmo número de cartas na mão do oponente. E eu lembro que lá em Sol e Lua, a gente brincava aqui na local que 4/4 Zoroark e 4 energia dupla turbo faziam qualquer outro Pokémon GX funcionar. Era só você ter fé o suficiente. E aí o Wesley pegou e montou o Shiftry X, que ele tinha um ataque que ele causava mais dano se você tivesse o mesmo número de cartas na mão que o oponente. E esse foi o único que a gente não conseguiu fazer porque era muito ruim. Essa condição é muito chata de ser alcançada, entendeu? Cara, como já disse o Gustavo Ada nesse podcast, sempre faz uma carta ruim do Shiftry. Não existe carta boa do Shiftry. A que era boa, banido. Um outro Pokémon que foi revelado, esse eu achei muito, muito, muito bacana, é o Warpworm X, um Pokémon de metal com 220 de HP. Básico, ele tem a habilidade Careful Return. Quando este Pokémon é danificado por um ataque de um Pokémon do seu oponente, mesmo que ele seja nocauteado, coloque 2 contadores de dano no Pokémon atacante para cada energia de metal ligada a este Pokémon. Por 4 energias incolores, Rock Tomb 150 de dano. Durante o próximo turno do seu oponente, o Pokémon defensor não poderá recuar. Ele é fraco ao tipo fogo, tem custo para recuar 3. Ele é fraco ao tipo fogo, tem resistência ao tipo grama e tem custo para recuar 4. Olha, pode não ser super forte, mas esse carinha aqui tem uma cara de ser extremamente divertido. Entendeu? Pensa, 220 de HP, coloca um pingente para ir para 270, baixa o estádio que o Pokémon de metal toma menos dano, faz uns Metang e, isso aqui tem muita cara de ser maneiro. Eu quero muito um negócio desse. É só voltar o Rock Guard agora e ser feliz. Pô, nem fala. Nossa, então o Rock Helmet também, né? Não, então, mas se voltar o Rock Guard, esses... Meu Deus, o negócio é ser feio mesmo. Mas é legal, cara. Como você disse. A carta é que se ele tomar dano no banco também, a habilidade ativa. É verdade. Dano no banco ativa também, ele não precisa ser ativo. Dano, né? Contadores não contam. Dano. Eu digo, se o cara bater de Greninja nele, o Greninja toma contador de dano se ele tiver energia de metal. Isso é muito maneiro, cara. Foi uma coisa que eu falei no grupo, né? Quando eu comentei, até postei o meme que a galera fez com o Spinda, que o Spinda bate 10 em todo mundo, e tipo, tadinho do Spinda, né? Porque 4 energias em cada um desses Off-Wormidinho aí no banco também, negócio absurdo. E, como você disse, cara, no mínimo isso aqui vai ser bem divertido de jogar. No mínimo, cara. Talvez Game Change não vai ser, mas vai ser divertido de, cara, o maluco vai bater, vai, tomar 80 de dano na volta e, cara, é muito maneiro isso. O ataque ainda tem um efeito legal, né? De não deixar recuar ali, dependendo. Você puxar um... Tem potencial de ser chato, hein? Exato. Pode ser. Sim, no mínimo o cara vai tomar 80 ali na volta, né? Fora um possível Rock Helmet, umas coisas assim. Falar pra você que quando eu comecei a ler a carta a primeira vez que ela apareceu, eu pensei, lá, vai bater 150 e não pode atacar no próximo turno. Na hora que eu vi, é 150 e não deixa recuar, é interessante isso aí, né? Você pode ganhar um turninho aí, dependendo do que você puxar, né? E sem falar que é garantido 230, entre aspas, né? Porque ele bate 150, na volta, se o cara bater, toma 80, então fecha 230, digamos assim. Exato, então, assim, exato. É um dano legal. Podem me entrar na liguinha com isso aí, tá? Só vou deixar isso avisado. Por fim, as últimas cartas, né? Temos algumas outras cartas que saíram. São 3 cartas aqui. 3 não, 4, 5 cartas que saíram. O Joltik. O Joltik, um Pokémon do tipo elétrico, com uma arte galeria sensacional. Ele tem 30 de HP, é um Pokémon básico por 1 energia incolor Battery Charge. Procure no seu baralho por até 2 energias de grama e até 2 energias elétricas e ligue-as aos seus Pokémon como desejar. Então, embaralhe o seu deck. Ele é fraco ao tipo lutador e tem custo para recuar 1.
O Joltik, com 30 de HP, evolui para o Galvantula X, um Pokémon do tipo elétrico com 260 de HP, estágio 1. Ele é Terastal estelar, né? Não toma dano no banco, e por uma energia elétrica e uma incolor, Charged Web 110 de dano. Se o Pokémon ativo do seu oponente for um Pokémon X ou um Pokémon V, este ataque causa 110 de dano adicional. Por uma energia de grama, uma energia elétrica e uma energia de luta, Fulgurid, 180 de dano. Descarte todas as energias deste Pokémon durante o próximo turno do seu oponente. Ele não poderá jogar cartas de item da própria mão. Ele é fraco, tipo lutador, custo para recuar 1. E aí a gente tem mais uma carta que foi revelada como verdadeira daquele antigo spoiler das cartas Terastal estelares, hein? O que vocês acharam aí do Joltik e do Galvantula? Alguém gosta muito do Joltik lá dentro, né? Dos designers lá. Esse bichinho é muito forte. Você basicamente ali, às vezes, vai trocar um prêmio por um setup de um Iron Hands, de 4 energias em campo, né? Bastante forte. E esse Galvantula, né? Eu até tava falando, assim, de jogar com a linha de Regi, né? Aí você fica reciclando ali as energias e deixando o item lock batendo 180 todo turno ali. Só não pode ver um estado desmoronado, né? Aí chora. Linha de quê? De Regigidas. Regigidas. Interessante, não tinha pensado nisso não. Mas interessante. Porque você baixa o estádio que aumenta o seu banco, você consegue ter todos os regis e energizar o Galvantula todo turno, né? Uhum. Uma coisa que eu pensei ali pra você sendo o segundo, tem aquele apoiador que pega 2 energias de cores diferentes, tem, como ele é elétrico, ele é evolução, né? Isso que te esqueci. Mas você vai primeiro, no seu T2 ali, você tá matando pode fazer isso também, né? de qualquer jeito. Mas assim, você pode ter acesso a isso, de usar o gerador elétrico, pô. Puxa uma dali, aquele apoiador que puxa uma energia, se você tiver que fazer um do zero, aquele apoiador que puxa 2 energias de cores diferentes, você liga uma, outra vem pra mão, gerador elétrico, você consegue montar esse bicho, pô. Não é assim, então tem um potencial gigantesco, cara. Eu não tinha prestado atenção direito no ataque do Joltik, e realmente é um ataque muito forte, você já acelerar energias no campo, e a arte regular dela, sem ser de galeria, também tá coisa linda, tá? Cara, eu achei maneira mesmo essa arte aí. A carta bem bonita, cara. Eles estão caprichando nessas artes, né? Pois é. Ele lembrou um pouco o Vikavolt, né? O primeiro Vikavolt que a gente teve lá, que puxava uma energia de planta e uma elétrica, né? Que era habilidade. Nossa, que saudade daquele Vikavolt, hein? Que lá era maneiro, hein? Agora, isso daí sem uma boa barreira de banco, o Dragapult bagunça, hein? Nem Dragapult, próprio Munkidori, né? Presa fácil aí, pô. Verdade. Seguindo aqui, gente, foi revelado acho que a primeira carta ultra rara, né, desse Pokémon, que é o Dachsbun X, um Pokémon psíquico com 250 de HP, estágio 1. Ele evolui do Fidou. Ele tem a habilidade Full Meal Time. Uma vez durante o seu turno, quando você joga esta carta da sua mão para evoluir um dos seus Pokémon, você pode curar todo o dano de cada um dos seus Pokémon de evolução. Se você fizer isso, descarte todas as energias de cada um dos Pokémon que você curou desta maneira. Por 2 energias incolores, Wonder Shine, 130 de dano. O Pokémon ativo do seu oponente está agora confuso. Ele é fraco ao tipo metal e tem custo para recuar 2. Cheryl de volta no formato, Capo. E aí? Cheryl e Max Potion, né? Você descarta as energias e... Cara, isso aqui é legal. Mas o dano é baixo, né? Isso aqui é como se fosse aquele Wiscott também, que cura dano de Pokémon de grama, um Pokémon de grama, que descarta uma energia, que joga no deck do Torterra. Só que aí cura de todo mundo, né? Dependendo do baralho que você estiver jogando, é bem interessante. O Fidou também não é ruim. O Fidou, ele tem um Good Smell com uma energia incolor que ele pega um Pokémon básico e coloca no seu banco. Dependendo de como você montar essa lista, é um ataque útil. É um Call for Family para um Pokémon no banco. Então, assim, é interessante também.
Mas é sempre bom, né? Você tá curando todo mundo, principalmente num formato onde a gente tem Dragapult, Sablai e vários Pokémon que estão colocando contadores de dano no banco ali. Tem o Munkidora que fica movendo. Você evoluir um Pokémon e curar uma galera já é algo bem interessante. Ele só cura evolução, né? Mas, assim, como ele bate com energia incolor, ele pode entrar em vários baralhos, né? Então, dependendo do deck que você fizer ali, você consegue fazer um stallzinho, ficar curando. No próprio Pidgeot Control, né? Pode ser uma boa. Dá pra voltar ele pra mão pra curar de novo. Sabe que eu tinha pensado nele. E também naqueles controles. Não é bem um controle, né? Mas naqueles decks meio wall que a gente tinha antes, lembra? Como era o Wailord e tudo mais. Uhum. Talvez seja interessante pra esse tipo de coisa, sabe? Você pega, por exemplo, o Regigigas V-Star. Ele tem muita vida, né? Ele pode funcionar eventualmente como uma parede e pode ser curado pelo dash, né? Você pode usar Turo pra voltar ele pra mão, reciclar, etc, etc. Então, sei lá, eu acho uma carta minimamente curiosa e interessante. Nessa leva foram revelados 2 trainers também. Vamos a eles. O primeiro é Lacey, um apoiador. Diz o seguinte: embaralhe a sua mão no seu baralho e então compre 4 cartas. Se o seu oponente possuir 3 ou menos cartas de prêmio restantes, compre 8 cartas em vez disso, né? Então, no começo do jogo você compra 4, no late game você vai comprar 8. Essa aqui eu achei interessante. Eu não sei o quanto de jogo necessariamente ela haveria, porque é uma condição chatinha de você atingir logo assim no early game. Mas assim, se Roxane viu o jogo, eu acho que isso aqui pode ver também. Eu só sei que a galeria dessa carta aí vai ser um absurdo, cara. Waifu Tax. Será? Será mesmo? Não sei não, hein? Do Boa Certeza. não, é um personagem feminino que é deveras popular na DLC do jogo, então muito provavelmente sim. Eu não joguei a DLC, então eu não conheço o personagem. Mas o efeito é interessante. Eu tava falando realmente isso com um amigo que joga de Lost Zone, que ele gosta muito da Roxanne, e eu falei com ele que isso é uma possível utilidade, né? Depois que a Roxanne rotacionar, pode ser uma opção. Não mexe na mão do oponente, que é a melhor função que a Roxanne tem, além de comprar 6 cartas, mas é muito útil, porque você tá comprando 8, né? Você tem 2 cartas a mais pra você estar utilizando ali, e num mid pra late game, dependendo de como você estiver no jogo, isso vai fazer uma grande diferença. Mas é tudo questão de deck build, né? Ver como é que vai funcionar. Eu acho... Cara, eu acho interessante. Talvez, eu não sei como é que vai ficar o formato depois da... É que tá meio longe também pra gente pensar na rotação, né? Mas caem algumas coisas curiosas nessa rotação. Então, eventualmente, é o tipo de carta que pós-rotação pode ver algum jogo por conta desse poder de draw power dela. Sim, concordo. Mas é realmente, né? E ver como é que o meta vai se caminhar, quais apoiadores vão surgir, quais vão ver menos jogo, né? Mas, assim, é uma condição que já existe, né? De ter 3 ou menos prize, mas o efeito, né? Da Roxanne, que igual o Cato falou, o melhor é dar disrupt no oponente, né, do que comprar carta em si. Tem isso é uma verdade. A última carta revelada é a Great Tree. É um estádio. Mais conhecido como Yggdrasil. É um estádio Ace Spec. Ela diz o seguinte, hein? Prepare-se porque é textão, é carta de Yu-Gi-Oh, tá? Uma vez durante o turno de cada jogador, aquele jogador pode procurar no seu baralho por um Pokémon estágio 1 que evolui de um dos seus Pokémon básicos e colocá-lo sobre aquele Pokémon para evoluí-lo. Se esse Pokémon é agora um Pokémon estágio 1, ele poderá procurar então por um Pokémon estágio 2 que evolui daquele Pokémon estágio 1 e colocá-lo sobre aquele Pokémon para evoluí-lo. Então, aquele jogador embaralha o seu deck. Você não pode usar este efeito num Pokémon básico no seu primeiro turno ou em um Pokémon básico que foi colocado em jogo neste turno. Cara, é basicamente o ataque do Howlet Alola Executor, né? Limitado a você ter que esperar um turno. Então, fora isso... Também, é que a floresta te obrigava até na mão, né? A Great Tree busca do baralho.
É uma forma diferente, né? Igual a gente teve o estádio que aumenta o campo, igual o Skyfield, veio de forma diferente. O Howlet era só pra Pokémon de planta, né? Mas ele tinha essa vantagem de poder usar ali no seu T1 já, né? Então, No seu T1, você podia baixar o Pokémon e usar. e aí a gente vê aquele delírio coletivo, né? Que foi aquelas outras duas cartas com aquela rule de não voltar pra mão ou pro deck, né? Essa aí tem um baita de um efeito e pode voltar pro deck, pra mão. Pois é. É bem interessante. Aí você me diz, o que eles estão fazendo? Que eu não entendi ainda. Não sei qual que é a ideia dos caras, não. Mas... Sim, Cara, eu acho uma ótima carta, mas o fato de você também acabar ajudando o oponente ali é o tipo de ace spec que eu acho que eu prefiro evitar. Só faz sentido se você conseguir tirar ela no turno que você baixou. Baixou, evoluiu, fez o que tem que fazer, usa ali o aspirador, manda ela pra ir de Vasco e acabou. Só isso, senão, cara, é complicado. Pois é, então, é por isso que eu não gosto, porque se você precisa dela, provavelmente seu deck tem um você vai foco querer fazer ali mais de uma no estágio evolução. 2, né? Por exemplo, dá pra brincar com até aquele que a gente comentou aqui, o Solozes e o Dozion lá, e aquela linha que olha e coloca os Pokémon direto no banco, né? Daria pra você fazer ele ali de uma vez, né? E brincar com ele, mas eu acho que o melhor uso dele realmente vai ser a linha de Dusclops, né? Você consegue buscar ali, fazer e botar pressão no oponente pra um dano já, né? Esse Dusclops vai ser treta, né? Vai. Parece que tá com cara de que isso aí vai ser um game change do caramba, mano. Putz, eu tô até Não, o vendo. Dusclops é muito forte. Eu só fazendo um último take aqui em cima da carta. Que arte absurda dessa ilustradora, hein? Que arte absurda. Ficou linda a carta. Por isso que eu falei, por isso que eu chamei de Yggdrasil, cara. Porque o negócio tá assim. Ficou... Tá lindo, cara. Tá parecendo o Yggdrasil mesmo. Tá muito. Bom, gente, essas foram as nossas notícias da semana. E se você não esteve em Marte durante essa semana, você deve ter ficado sabendo que houve alterações na temporada 2025 de Pokémon TCG. A Pokémon divulgou no último dia 27 como vai funcionar. A primeira parte, na verdade, né? A gente sabe que ainda tem outros anúncios que eles vão ter que fazer, outras coisas que eles vão ter que revelar como vai funcionar. Sobre a temporada 2025, e foram muitas mudanças. Até por serem muitas mudanças, a gente vai passar devagarzinho por elas. Eu vou passando aqui para vocês e a gente vai discutindo e debatendo, porque promete que a coisa vem difícil em 2025. Vamos lá. Uma tradução livre aqui no começo do texto, tá? Depois de outra temporada muito boa, com batalhas pelo Pokémon TCG, nos videogames, no Pokémon GO, eles dizem, né? Estamos prontos para anunciar uma série de mudanças para o circuito de 2025, que inclui ajustes ao sistema de qualificação para o Campeonato Mundial, os CPs e mais. A temporada 2025 ela vai de julho de 2024 até maio de 2025, com exceções do Nike de 2025 e do Mundial de 2025, mais ou menos, né, até aqui como foi essa última temporada nossa. Mais informações sobre a temporada 2025 do Night vão vir em outro momento depois do Mundial de 2024. Então vamos lá. A primeira questão é sobre a qualificatória do Mundial. O sistema de qualificação para o Mundial estará mudando para a temporada de 2025. Nessa temporada, o número definido de jogadores de cada região e de cada categoria e de cada jogo receberão um invite para o Campeonato Mundial, baseado nos standings do Championship Points Leaderboard, que você encontra lá em MyPlayPokémon, em Pokémon.com. Essa mudança se aplica a Pokémon TCG, ao VG e ao Go. Mais recentemente, os invites passaram a ser dados a partir de um ponto fixo do CP, ou seja, você atinge esse ponto e você recebe o invite, de modo que os jogadores ficavam acumulando CP para receber esse convite. Em adição a isso, os jogadores vão se qualificar ainda por CP, mas vão ter que estar nesse top de cada região. Além do top de cada região, os jogadores que melhor performarem nos Major Events receberão invites automáticos para o Mundial. Os regionais e os SPS, os campeões desses eventos, receberão um invite automático para o Mundial. E o top 4 de cada International também receberá
o invite. Isso independente da posição deles no ranking. Os invites obtidos por meio desses métodos, né, os tops desses tipos de evento, não contarão para os slots de cada região. Então vamos supor que o campeão do IC do IC da América Latina seja da América Latina e ele ficou dentro do top da categoria dele aqui na América Latina. Então esse invite que ele recebeu por ser campeão do IC não vai contar no top, né? Então você puxa mais um jogador pro top. Como a Championship Series continua a crescer, esse ajuste vai, segundo a Pokémon, promover uma variedade de benefícios de longo prazo. Isso inclui o balanceamento de quantos jogadores, do número de jogadores classificados ao Mundial por cada região, garantindo que eles estejam preparados para prover a melhor experiência possível aos competidores no campeonato mundial, além de melhor dar suporte para o crescimento da série de campeonatos como um todo. Eles também, e essa parte eu gostaria de frisar que eu acho que é muito importante, estão cientes que em algum momento mais adiante eles vão anunciar um Championship Points Season Reward, né? Uma série de recompensas para os treinadores que mostrarem dedicação ao sistema da Play Pokémon, parecido com o sistema de CP fixo das temporadas anteriores. Essa parte não tem muito como a gente falar porque ainda vai ser anunciada. Como que não interessa pra gente é a América Latina, vamos a ela. Receberão invites para o Mundial os 50 melhores Júnior e Seniors da América Latina e os 100 melhores Masters da América Latina. Além dessa questão dos tops da região, né? 50 Júnior, 50 Seniors e 100 Masters receberem um invite, eles realizaram uma alteração no modo como o ranking é calculado. Então, os Best Finish Limits, que a gente estava acostumado a serem 6, foram mudados. Então, serão 4 League Challenges e 4 League Cups apenas. Além de que os regionais, Special Events e Internationals foram alterados para 6. Então você pode pontuar em 4 League Challenges, 4 League Cups e 6 campeonatos entre regional, SPE e International. Teve alguns kickers de pontuação também que eles mudaram. Então assim, apesar da pontuação dos League Challenges e dos Cups ter ficado mais ou menos igual ela era antes, a gente teve uma alteração bem grande na pontuação dos regionais e dos internationals. Para vocês terem ideia, o campeão do regional ou do SPE vai ganhar 350 pontos e o campeão do international vai ganhar 750 pontos. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, primeiro sobre essa parte de mudança do sistema de classificação, e já deixar de cara a minha primeira crítica, que é como a gente vai compartilhar um Best Finish Limit utilizando torneios que são tão diferentes em pontuação como regionais, SPS e os Internationals, né? Eu realmente não entendi o que foi pensado nisso aqui e pra mim não faz muito sentido não. E aí, o que vocês acharam? O sonho do Mundial acabou? Eles devem estar pensando que como as vendas aumentaram tanto, que todo mundo tá tão cheio da grana para viajar para todos os eventos, né? Só pode. Porque realmente tá bem, não sei nem a palavra, né? Inviável. Eu concordo com que o Mundial deve ser mais restritivo, mais difícil, mas para certos casos não tá nem difícil, né? Tá impossível, assim, se você pegar, por exemplo, um jogador que mora no interior, em algum lugar que não tem liga, não tem esse tipo de coisa, meio que complica bastante, né? Alguém de um grande centro como São Paulo vai ter bastante evento ali para fazer os Challenge Cups, os próprios regionais estão ali nas redondezas, né? Mas quem não tá ali por perto já complica bastante, ainda mais pensando aqui na gente como Brasil, né? Que é um país continental, né? Grande pra caramba. E um outro ponto que pra gente é bem preocupante é que a gente divide pontuação com o México, né? Que é um país da América do Norte, que tá ali do lado dos Estados Unidos, o pessoal de lá consegue viajar com mais facilidade para os Estados Unidos e farmar esses pontos. Só que a pontuação deles entra no Latam, né? Então, ali no final da temporada, você tiver ali meio para tiver dentro, mas não muito
não muito acima, você tem que torcer contra os próprios conterrâneos aí, às vezes até contra um amigo, né, que pra ele não pontuar tanto, pra não te tirar de um top, talvez. Tem muito disso, né? Eu até entendo a quantidade de invites que eles colocaram pro Mundial ali, por região, né, para tornar o torneio mundial mais competitivo, tendo os melhores jogadores de cada região. Ok, eu entendo isso daí, beleza. Só que a impressão que dá é que eles não estão, assim, dando muita atenção a jogadores fora dos Estados Unidos e Canadá, que tá incluído, né, e Europa. Porque a quantidade que eles colocaram ali, a gente, América Latina, a gente é maior do que alguns lugares, somando ali Europa e Estados Unidos. O público que a gente tem aqui, Brasil, juntando os argentinos, peruanos, a galera da América Latina, é muito maior. E a gente tem 50 vagas na Júnior, 50 na Sênior e 100 da Master. A gente tem um campeão mundial na Sênior. E aí você vê nas outras divisões uma quantidade maior disso. Eu entendo que em outros lugares, tipo Oceania e o Middle East ali e o Sul da África, eles têm uma quantidade menor porque tem um cenário menor. Eu acho que a Oceania nem é tão menor assim, mas tem um cenário menor, tem uma quantidade de vagas menores, que eu acho essa quantidade absurda, eu acho bem pouco ainda, mas pro nosso cenário, eles não estão olhando pra gente. Eu não consigo ver que eles estão olhando pra gente, porque é uma quantidade muito pequena, a gente tem uma quantidade muito grande de jogadores da Sênior, e os caras deram só 50 vagas pra gente, enquanto na Europa e nos Estados Unidos e Canadá tem 100 vagas. É muito complicado você ver isso. Eu não entendi o cálculo que eles fizeram. Eu acho que deveria ser maior essa quantidade. A gente tem ali os jogadores, tem que contar ali os jogadores que vão eventualmente ser campeões e pegar top 4 ali nos eventos como internacional e tudo mais. Ok, eu não lembro quem comentou comigo que fizeram uma conta burra aí por alto, que seria mais ou menos uns 20, vamos botar aí a mais, de vagas. Sem contar essas daqui. A gente vai ter 220 jogadores da América Latina, se a gente botar somando Júnior, Sênior, Master, é muito... É pouco, sabe? E eu realmente não entendi o cálculo que eles quiseram fazer aqui. Acho pouco, acho que deveria ser mais. Assim como o Best Finish Limited ali. 4 de cada, eles realmente parece que não estão olhando pra gente aqui. A gente, até acho que a última temporada, a gente tinha o quê? 2 Special Events? Eles aumentaram, aparentemente, né? Pelo que eu vi que eles tinham anunciado, acho que tem 3 Special Events. A gente tem 3 regionais e um torneio internacional. Ok, internacional é um por região. A gente tem 3 regionais, enquanto nos Estados Unidos, os caras devem ter uns 8 ou mais. Lá na Europa, tem um monte também. São 12, se não me engano, nos Estados Unidos. Aí, são 12 nos Estados Unidos. Na Europa deve ter pelo menos isso também. Tem regional quase toda semana. Acho que por mês deve ter pelo menos uns 2 regionais acontecendo. Então, assim, é muito complicado você disputar por isso. E aí a gente tem um BFL baixo, sabe? É claro que o BFL é geral, é global, mas pra nossa região, 4 Challenge, 4 Cup, cara, tem região que eu acho que não tem Cup rolando aqui no Brasil. O cara vai ter que talvez viajar pra poder... E nem todo mundo tem condições de ficar viajando. Aqui no Rio, a minha loja é distante da capital e a maioria das lojas centram ali na capital. A minha loja é uma das poucas que são aqui da região, acho que é a única da minha região que tem torneios oficiais, tem Challenge Cup. A galera daqui da minha cidade que quiser buscar, o cara vai ter que sair, vai ter que ir pro Rio, ficar caçando ponto lá. E não é tão fácil, porque os jogadores de lá também são bons, são muito bons. Tem um jogador aqui da minha liga, que antes de sair essa atualização, ele chegou pra mim e falou assim, botei um objetivo, quero jogar o Mundial. Aí eu falei, beleza. Quantos pontos que é? Eu falei, hoje tá 350, mas eles vão atualizar isso, a gente tem que ver como é que vai ficar pra próxima temporada. Eles podem mudar, como eles podem não mudar. Aí ele, beleza. Ele, conversando com ele ontem, na liga, ele, cara, desanimei. Porque, maluco, 100 vagas. Antes, qualquer um com 350, 350 pontos dá pra buscar. Agora, 100 vagas. Pelo uma cálculo que fizeram, acho que essa última temporada, o jogador que tava no 100, ele tava com 440 pontos, se eu não me engano. 440 pontos. Exatamente. Inclusive, esse jogador já participou aqui com a gente no podcast. E eu tava conversando com ele sobre isso, e eu falei pra ele assim, olha, cara, tá muito estranho. Ele falou, olha, essa, das temporadas em que eu me classifiquei pro Mundial, ele me disse, essa foi a que eu mais fiz pontos, e foi a temporada que eu fiquei pior colocado. Ainda tem esse fator, né? Pra você ter essa ideia. Então, assim, a gente tava chutando que pra realmente você conseguir, você vai ter que fazer uns 600 pontos, pô. Pra realmente ir só por ponto, porque... É meu chute. Chegar num final... Cara,
Nós três que estamos aqui, a gente joga torneios. Hoje eu tô mais organizador do que jogar torneios, mas os três aqui jogam torneios. Os três aqui jogam regional, os três aqui jogam internacional, já jogaram ou vão jogar ainda. Os três sabem a dificuldade que é você passar por um segundo dia. Imagina você pegar um top 4 pra você garantir um invite. Então, assim, é um negócio muito estranho. Pois é, até o próprio Cup, né, que seria algo mais acessível, é muito difícil você conseguir ganhar 4, às vezes até topar os 4 aí é meio complicado, né? E uma outra coisa importante que acontece bastante, por exemplo, são pais, né, que às vezes acompanham os filhos ali, da Júnior, da Sênior, o filho se classifica um pouco mais fácil, e os pais se esforçam um pouco para passar na risca ali e jogar o Mundial junto com o filho, né? Nesse sistema novo já vai ficar impossível, né, disso acontecer. Não é muito a nossa área aqui no podcast, mas eu vi um pouco o pessoal do VGC reclamando das mudanças, né? A gente falou na semana passada que o VGC, a parte local iria acontecer nas lojas, né? E que muitos jogadores de VGC reclamaram, porque teve várias lojas sem interesse de realizar os torneios. E, cara, eles marcaram 50, top 50 para o VGC Master na América Latina. Para efeito de comparação, nessa temporada teve mais de 200 jogadores na América Latina classificados para o Mundial. 170 deles ficariam sem vaga. O outro ponto que eu acho que é extremamente complicado, acho que até o Wesley citou, é essa questão de que agora, antes era assim, a gente foi num torneio, poxa, esse meu amigo, ele foi junto, ele foi bem, ele pode chegar perto da classificação. Agora não. Todo mundo é teu adversário, porque se o seu amigo foi bem no torneio, ele pode tirar a tua vaga depois. Então, assim, eu acho que aquela questão dos regionais, dos eventos, seria assim, aquela grande celebração de todo mundo competindo basicamente contra si mesmo, mais do que contra qualquer outra pessoa. Para conseguir o seu invite, isso não vai existir, entendeu? Porque se meu amigo for bem, ele me tira, ele me derruba no ranking, e se ele me derrubar no ranking, ele vai e eu não vou. Eu acho que tem um potencial bastante complicado aqui. É óbvio que não vai ser uma guerra, eu espero que não. Mas é no mínimo estranho, né? Um outro ponto que eu queria ver com vocês aqui, eles, focando na parte que interessa, né, no DCG, eles mantiveram a premiação em dinheiro, né, dos regionais, dos internationals. No primeiro momento parecia que a premiação tinha diminuído, mas foi um erro de digitação deles, aparentemente, porque eles corrigiram, eles mantiveram o funcionamento dos Travel Awards, eles aumentaram a premiação em produto, tá? Então, a quantidade de itens que você recebe ficou maior. Então, isso mudou, mas é que perto das alterações ruins que aconteceram, isso é um pouquinho irrelevante, se você for parar para pensar. Agora, um ponto que eu considero de extrema importância e que, na minha opinião, ficou muito pior e que exigiria provavelmente uma alteração no modo como o jogo é jogado, são os ajustes que eles fizeram para a parte suíça e para o Top Cut dos torneios, né, que vão acontecer na temporada 2025. Vamos ao texto. Similar ao Campeonato Mundial de 2024, mudanças na parte suíça do torneio e no método para determinar quais jogadores avançam para o Top Cut irão continuar para o resto de 2025. Para os SPS, os regionais, os internationals e o Mundial de TCG e de videogame, os torneios vão ser jogados numa variação mais convencional do suíço, de uma contagem, né, de rounds de suíço, mais uma rodada extra, em vez da versão modificada que foi usada em temporadas recentes. Para vocês terem uma ideia, basicamente a gente tem acostumado que os eventos, eles quase sempre tinham 8 ou 9 rodadas no dia 1 e de 5 a 6 no dia 2. Então o requisito para você ter 9 rodadas no dia 1 vai ser você ter mais de 2.049 jogadores inscritos, né? Se você for parar para pensar mais ou menos na média que a gente teve de inscritos no Brasil, essa média tem sido de 8, de menos, né, de 2.048, mais de 512. A gente teria 8 rodadas no dia 1 e entre 2 e 4 rodadas no dia 2. O que é meio bizarro na minha opinião, né? 2 rodadas no dia 2 é uma coisa que faz a gente pensar de qual o sentido de você ir pro dia 2 para jogar 2 rodadas, mas tá bom. Fora isso,
o mínimo de pontos necessários para poder fazer o dia 2 nesses eventos seria de 18 pontos. Como você só tem 8 rodadas, você vai ter que fazer basicamente 6-2 ou 5-0-3. Não tem opção. Então, o empate ele passou a ter uma carga negativa terrível na classificação para o dia 2, que basicamente empatar significa que você não pode perder e você vai ter que ser obrigado a ganhar. E, bom, se você passar 5-3 num evento com 512 jogadores, para jogar 2 rodadas no outro dia, eu lamento dizer, mas muito provavelmente você não vai conseguir chegar nem perto do top 8. Então é bastante complicado. Eles também revelaram que eles vão avisar em algum momento posterior como vai funcionar o suíço para torneios com menos de 33 participantes, que é o mínimo que eles colocaram aqui para você ter. Nesse caso seriam 7 rodadas de suíço dia 1 e não teria dia 2. E completaram dizendo que depois de todos os rounds de suíço, né, dia 1 e dia 2, terem sido completados, os competidores que estão no top 8, além de todos os competidores com o mesmo número de pontos que o oitavo, até o máximo de 32 competidores, irão avançar para um top cut assimétrico de single elimination para determinar o vencedor do torneio. Segundo eles, esta mudança vai promover um dia de torneio mais suave, vamos colocar assim, e melhorar o fluxo do evento e diminuir a fatiga diária dos jogadores. Para o Top Cut, isso também permite que os competidores uma maneira um pouco melhor de avançar para esse Top Cut com base nos seus skills e diminuindo fatores que são parcialmente fora de seus controles, como o oponent's win. Na verdade, vou trocar um problema por outro, né? Se é limitado a 32, com bem menos rodadas, eu acho que em algum momento vai acontecer que a gente vai ter um top 8 assimétrico e vai ficar um player de fora desses 32, né? O que vocês acham dessa mudança aí terrível? Eu acho que não, né? Eu acho que vão ficar mais players de fora desse 32. Acho que vai ter uma bolha aí gigante que pode acontecer para ficar fora desses 32. E assim, internacional, a média que a gente tem de jogadores é acima de 1024, né? De 1025 em diante, a gente vai ter 8 rodadas, segundo dia 4 rodadas, ok. Eu acho que isso vai abrir margem para que os regionais e internacionais aumentem a quantidade de jogadores, ou pelo menos tenham uma quantidade de inscrição muito maior do que o que a gente tem hoje. Para que, no mínimo, a gente tenha aí 8 rodadas, mais 3 no Suíço no dia 2. Eu não sei se eu sou muito a favor de um top 8 mais assimétrico, com outros jogadores puxando todo mundo com a mesma pontuação. Eu sei que é pra meio que igualar ali, né? Todo mundo com a mesma pontuação, entrar no top 8, não ter aquela bolha do top 8, só que vai bolhar no 32. Então, eu não sei se essa conta vai fechar legal não, cara. É bem estranho isso daí. Eu preferia o formato que a gente tá mais acostumado. Entendo que diminuir a quantidade de rodadas pra fadiga faz sentido, porque, cara, jogar 9 rodadas, dependendo do baralho que você jogar, você vai chegar no último dia exausto. O último torneio que eu joguei, eu cheguei no Airbnb, eu apaguei. Moleque saíram pra comer, eu apaguei. Então, assim, você termina exausto. Então, faz sentido, ok. Mas esse top 8 assimétrico, não sei não, cara. De verdade. Cara, dois pontos aí sobre o que você falou, tá? Eu acho que faz sentido a questão do top 8 assimétrico ter vindo junto com mudanças na quantidade de partidas do Day 2, porque se você vai ter mais gente no top 8, significam mais rodadas para resolver o top 8, então eles precisavam reduzir o Day 2. Eu acho que a questão sem reduzir o Day 2, o que a gente teria de top assimétrico até hoje? Basicamente, uma rodada extra. Eu acho que era possível lidar com uma rodada extra. Eu preferia sair mais cansado, ter mais chance de me classificar, do que ter que simplesmente meter um 7-1 e ganhar as partidas do dia seguinte para poder me classificar. Eu acho que ficou assim. Não bastasse você ter que classificar no top 100, eles dificultaram muito que você realmente subisse e chegasse no top 4. É óbvio, e a gente já falou várias vezes aqui, que o Mundial tem que ser dos melhores, mas a gente vai chegar num ponto aqui que a gente vai mostrar que esse método de seleção não está selecionando os melhores. Via de regra, a mudança sempre acaba gerando desconforto, né? Mas quando ela vem de uma forma tão abrupta e aparentemente mal feita, né? Sim, porque basicamente 95% da comunidade está reclamando. Quem eu vi elogiando foi, em geral, pessoas que são diretamente patrocinadas ali pela TPCI, né? Então, não sei
Ou pessoas que não. Pra quem a mudança não vai fazer nenhuma diferença, né? Esse Pois pessoal é. também apareceu um pouquinho. Então, assim, não sei quem foram os consultores, o que eles usaram de parâmetro para pegar nessas mudanças, mas sei que você falou realmente, né? Eles diminuíram o Day 2 ali para talvez deixar o top assimétrico mais para ele poder existir, né? Mas ultimamente a gente não tem tanta bolha, né? Seria no máximo 2 rodadas extra ali, não sei se justificaria. E realmente, cara, você ter que em alguns casos ali já só não pode perder e num jogo que muitas vezes depende de sorte, não só de skill, você tem algumas rodadas que o deck simplesmente não quer, né? Então aí fica um pouco complicado esse sistema de pontuação, né? Ainda mais com um empate agora ser basicamente uma derrota, né? Esse era outro ponto que eu ia falar. Só pra concluir ali e completar, uma coisa que eu pensei agora, eles querem diminuir a fadiga diária ali do torneio, 9 rodadas, ok. Só que 8 rodadas, você pensando que você não pode empatar, isso dá uma pressão e vai dar um cansaço mental que a gente vai ver no final da temporada o resultado dessas mudanças aí, se realmente vai funcionar ou se realmente os caras têm que voltar ou mudar de novo. Porque vai ser... Eles querem selecionar quem tem a melhor resistência mental. É isso que eles querem. Provavelmente, Quem tem a melhor resistência bancária, né? Esse era o ponto que eu ia chegar. A outra questão, eu falei do empate, né? Eu falei que talvez tivesse que mudar como funciona o suíço, é porque o pessoal já tá careca de saber que no Top Cut, né, é uma partida que ela exige um vencedor. Você não pode terminar empatado uma partida do top, né? E eu acho que já que o formato vai ser esse, talvez seja de bom tom ou necessário que mudanças como essa sejam aplicadas no suíço, porque vai ser muito ruim o empate, e aí a gente vai ter basicamente acordo de cavaleiros desde a rodada 1 no torneio, o que é péssimo pro torneio, e muda muito, e mexe muito com a funcionalidade dele, a integridade do torneio, reclamações porque o meu oponente não cumpriu o acordo de cavaleiros que a gente tinha, e que a gente sabe que nenhum juiz, nem quem da organização vai poder forçar isso a acontecer, e etc, etc, etc. Então, já que o empate está sendo tão prejudicial, e você simplesmente só te importa ganhar, não existe essa possibilidade, aquela coisa de, não, você tem que fazer pelo menos 6-2-1, beleza, tem uma margem para trabalhar, essa margem não existe mais, eu acho que talvez fosse melhor a gente não, né? Eles alterarem isso para eliminar o empate na vida dos torneios, né? Porque aí você pelo menos teria um enforcement dessa questão do que seria feito e que vai acabar acontecendo nos acordos de cavaleiro, basicamente desde o round 1, para você tentar minimizar os empates acontecendo, né? Primeiro que o acordo de cavaleiros é algo extraoficial, né? Não existe nenhuma regra sobre isso, né? Então não vai ter nenhuma ruling a ser aplicada caso o seu oponente simplesmente não aceite. E outra coisa é que empate só tem no TCG, né? No VGC e no Gol não tem empate. Alguém ganha, sempre ganha, né? Então se era para realmente fazer essa mudança, talvez tirar logo a questão do empate. Sempre ter algum vencedor. Algumas estratégias de baralhos perderiam força, como controle, por exemplo, que às vezes leva ali porque provavelmente um critério de desempate seria prêmios pegos, né? Então seria um tipo de estratégia que acabaria sendo prejudicada, mas se é para fazer esse tipo de mudança, né, não deveriam deixar essas arestas, né? Com certeza. E uma coisa que eu não tinha pensado, realmente, esse fator aí do acordo de cavalheiro ser logo desde a primeira rodada, é uma coisa que realmente vai acontecer, principalmente na galera que é muito mais competitiva. E uma coisa que pode acontecer também é muita gente não querer jogar esses torneios Premier, porque tem gente que vai mesmo pela viagem, pela trip, que sabe que vai se divertir. Muita gente, é óbvio que você não quer perder, mas tem muita gente que vai pela diversão que é jogar um evento desse. Que não é só a competição em si, é você encontrar os seus amigos, é debater os baralhos, é se divertir. O Alcim lembra disso, ele pode confirmar aqui, no Cup do Regional de São Paulo que a gente jogou, acho que foi do ano passado, que eu fui jogar de Banete, eu tava feliz que o deck rodou. Sabe, essa questão de você se divertir talvez mude. Talvez o cara vai querer entrar com uma cabeça competitiva tão severa que talvez possa até perder a graça para alguns jogadores.
E isso pra mim é uma parte preocupante, porque o que eu sempre gostei do Pokémon TCG e desses torneios Premier é a parte da diversão e do quanto você se diverte jogando com uma outra pessoa. Claro que tem os problemas de jogo, normal, acontece. Mas, cara, eu fiz amizades jogando com pessoas ali que eu conheci na hora. E talvez esse fator diminua. Talvez não acabe, mas diminua. Porque Exatamente. o cara vai estar com uma cabeça tão focada em não posso perder, não posso empatar, eu tenho que não sei o quê, que o cara vai esquecer que é um jogo pra você fazer amigos também e se divertir com o outro. Isso que é um negócio estranho de pensar que eles estão mudando uma regra que pode acabar com uma das principais funções que o Pokémon tem, que é fazer amizade, que é uma das Acaba principais. aumentando a pressão, né? Exatamente. Vai aumentar a pressão, a competitividade, e eu digo aumentar a competitividade não de um jeito positivo. Exato. Quantas vezes eu já saí de uma partida em que eu perdi pra um adversário e, pô, saí conversando e trocando ideia, pô, cara, aconteceu isso, aconteceu aquilo, olha só, putz, sabe? E isso não vai existir, porque você vai sair puto, porque significa cada vez mais que você tá muito mais distante. Ah, mas você não ficava triste porque você perdeu antes? É claro que sim. A questão é que agora essa derrota, esse empate, tem um peso muito, muito maior. Imagina que você perdeu a rodada 1, chega na rodada 2, você empata. Você sabe que tem 7 rodadas pra acontecer e que você simplesmente não pode mais passar. Mesmo que você ganhe dali pra frente. E que antes você passava. Ia passar Quantidade bem. de drop, hein? Quantidade de drop que vai ter, hein? Eu não digo que vai ter muito drop logo nas primeiras rodadas, porque eles aumentaram aonde chega a pontuação, né? Os kickers dos torneios estão diferentes, então a pontuação chega mais longe. Se você dropar, pode ser que você não faça Day 2, mas você ainda entre na pontuação do torneio. Então, talvez isso estimule as pessoas a não droparem. Mas, assim, eu vejo um pouco de problema nisso que eles estão fazendo, sabe? Olha, eu sou um cara que, por duas... A última torneio que eu joguei, que foi o Like, eu só não dropei porque a gente fez um desafio na nossa galera pra ver quem ia ter mais pontuação. Porque o nível de cansaço é alto. Eu não sou um cara que tô na temporada pra fazer pontuação pra ir pro Mundial, até porque o Mundial tem acontecido em lugares que é inviável pra mim financeiramente ir. Então eu vou realmente pra me divertir e tentar fazer o melhor. Chegou no 03 drop, é um momento em que a minha vontade de dropar é muito grande. Dropar aí, fazer as trocas, ver outras coisas do evento, talvez descansar. Tem muita gente que pensa dessa forma. Por isso que eu acho que a quantidade de drop pode ser muito grande. Porque da forma que você falou, perdeu a primeira e empatou a segunda, não tem mais chance de top? Ou de pegar um Day 2? Cara, vai ter muita gente que vai dropar. Eu vejo isso um problema. Eu já falei mais de uma vez aqui no podcast, eu não dropo de torneio. Eu faço o possível para jogar até o final. Exatamente, e a minha justificativa eram duas coisas, na verdade, né? A primeira era, o meu grande objetivo é ir melhor do que no último torneio que eu fui. Meu segundo objetivo é, quanto mais você consegue encarar, melhor você fica na sua resistência e na sua capacidade de jogar tantas rodadas seguidas. É quase basicamente um treino. Você só consegue adquirir essa resistência forçando o teu corpo a alguns limites, né? Mas eu entendo completamente o pessoal que dropa, e eu não vejo um futuro muito bom nessa questão. Eu acho que pode sim aumentar o número de drops nos torneios, né? Não exatamente nas primeiras rodadas, mas porque o pessoal vai ver que, olha, já não tá compensando mais. Se vocês pararem para ver, nos últimos grandes eventos que a gente teve, o pessoal estava sempre acostumado a ter um cup no dia seguinte, que era uma outra oportunidade para pontuar e tudo mais, e recentemente já não teve. Acho que, se não me engano, o Regional de Goiânia foi o último que teve esse cup no dia seguinte. A gente não teve aquele primeiro evento depois do Mundial. Tem algumas coisinhas que eles mudaram que eu realmente não estou entendendo. E o evento tem tanta coisa pra fazer, só pra concluir essa parte, que tipo assim, o cara vai preferir dropar e jogar um side event pra farmar um negocinho ali, e o side event ir lá trocar carta. Vai relaxar a mente dele, porque ele não vai precisar ser tão competitivo assim. Vai ver outras coisas que tem no evento, trocar carta, vai ver as lojinhas, vai ver umas pelúcias, vai ver o que tem lá na prize wall, e não, o cara vai curtir um evento. Vai ser diferente, entendeu? A mente do competitivo vai dar aquela reduzida. Que é triste. E assim, só pra falar, eu não dropo mais. A partir do último torneio, igual o Alcim, o meu objetivo é superar a minha última pontuação. Então eu jogo até o final pra ver se eu consigo superar a minha última pontuação. Pelo menos o objetivo inicial é superar a última pontuação e ver se eu consigo melhorar essa pontuação melhorando, entendeu? Isso aí. O que eu falo é... Essa questão que você falou, o cara vai lá curtir o evento, aí você pode pensar, pô, então é positivo, ele tá saindo da pressão do competitivo
motivo pra lá competir. Pra ir lá trocar carta, comprar coisa, beleza. Mas é que ele foi pra um evento pra competir. E a estrutura do evento simplesmente tirou ele do evento, entendeu? Não é que, sabe, eu acho um pouquinho complicado essa alteração. Óbvio que, tipo, tem o fator de, pô, se você for melhor, você vai ter chances e tudo mais. Mas eu tô falando que, acho que foi um take que eu dei ano passado, mais ou menos ali perto de julho ou agosto, em algum episódio do Dragon News, quando eles anunciaram como funcionaria a temporada 2024 e anunciaram que a marca seria de 350 CPs. E o que eu falei foi, o Mundial tem que ser difícil de classificar. E ele já é difícil o suficiente com os 350 CPs que eles pedem. A questão é que ele tá ficando difícil além do que ele precisaria ser. Além de difícil, tá ficando exclusivo, né? Exato, porque a questão agora não é mais só ser bom. E eu vou explicar isso assim que eu passar um ponto que é importante e que eu achei até positivo que eles anunciaram. Esse ponto é que antes da temporada começar, afinal a gente ainda está em junho, a gente não começou a temporada, a TPCI anunciou basicamente todos os regionais e SPS da temporada, nessa primeira parte da temporada, né, até dezembro. E geralmente quando isso acontecia, a gente tinha um anúncio de todos os eventos para a América do Norte, para a Europa e para a Oceania, e no Brasil vinha lá um a gente avisa vocês depois, né? Era um vou ver e te aviso grandão. Dessa vez, pelo menos, eles com alguma antecedência informaram quais serão os eventos na América Latina. Então vamos a eles. Nos dias 28 e 29 de setembro, regional em Joinville. Nos dias 5 e 6 de outubro, SPE em Lima. Nos dias 9 e 10 de novembro, SPE na Argentina. E nos dias 7 e 8 de dezembro, SPE na Colômbia, em Bogotá. O da Argentina é em Buenos Aires e do Peru é em Lima, tá? São sempre nas capitais. Além disso, já anunciaram que o like, apesar do pessimismo do Wes na existência do like, ele ainda vai acontecer. Ele vai acontecer entre os dias 15 e 17 de novembro no Expo Center Norte, em São Paulo, onde foi o último like. Agora mudou só o pavilhão, né? Então, esse o tamanho desse azul, eu não cheguei a ver. Esse era um negócio que eu ia falar pra vocês. O último like, ele foi no pavilhão vermelho, que tinha mais de 19 mil metros quadrados. O penúltimo tinha sido no amarelo. Não sei se vocês vão lembrar, a gente teve essa discussão aqui, que o penúltimo tinha sido no amarelo, que era de 8 mil metros quadrados, e quando saiu o anúncio de que o like ia acontecer aqui, tinha uma informação conflitante. O site da Pokémon falava que era no amarelo, a Copag dizia que era no vermelho, depois eles retificaram dizendo que era no vermelho. E a gente chegou a elogiar aqui que ia ser um pavilhão de mais do que o dobro do tamanho do que tinha sido anterior. Agora vai ser no azul, e o azul tem 14 mil metros quadrados. Ou seja, para eles terem reservado um pavilhão menor, é porque eles sabem que a alteração vai impactar no número de inscritos. Senão eles tinham reservado o vermelho de novo. Uhum. Entendeu? Isso aí faz sentido, realmente. É uma diferença legal, né? É uma diferença de 5 mil metros quadrados. É muita coisa. Eu corri aqui para ver a quantidade de metros quadrados do pavilhão azul e realmente, cara, é uma diferença legal. É maior do que o amarelo, então a expectativa é que ainda tem uma quantidade maior, mas perto do vermelho, cara, realmente, assim, 5 mil metros quadrados faz uma diferença grande. Faz uma diferença grande. Óbvio, é sempre positivo que agora a gente tem, pelo menos a gente consegue se programar. Isso implica necessariamente que eu vá competir no Peru, na Argentina, na Colômbia? Não, em Joinville e no Nike? A gente não. Não. Eu infelizmente, dado o meu presente momento, eu não vou conseguir. Eu tenho o objetivo de um dia chegar e pegar e fazer uma temporada assim, pelo menos jogando um evento ou dois fora daqui. No momento eu não consigo fazer isso. Mas é interessante porque os jogadores que têm essa intenção, eles conseguem se programar, né? Porque com antecedência você consegue fazer, óbvio, né? Tem a questão da inscrição e tudo mais, é sempre um risco, mas você consegue se programar com algumas coisas e tentar minimizar os custos de você eventualmente não conseguir tua inscrição pro torneio, né? Pelo menos essa parte foi boa. E o ponto que eu queria dar e que eu falei que ia trazer é o seguinte, ele tem a ver muito com a minha frase de abertura no podcast. Eu disse Zeke Lesage, rainha, o resto nadinha, porque ele postou um tweet bem longo no Twitter, no X, falando sobre essa questão.
Eu vou trazer aqui para vocês uma tradução meio que instantânea do que ele falou, porque eu achei bastante interessante o ponto dele, e vindo de uma figura pública do tamanho que é o Zach Lesage para a comunidade, eu acho que é uma opinião muito válida e muito importante. Ele diz mais ou menos o seguinte. Eu não vou ler o texto todo, porque um dos parágrafos que ele fala tem a ver com a possível redução na premiação em dinheiro para os regionais. Isso aconteceu porque no momento inicial eles soltaram realmente com valores menores, mas depois eles corrigiram e meteram um errei fui moleque, porque estava realmente errado lá, a premiação em dinheiro continua a mesma. Então vamos lá, a opinião do Zach Lesage sobre a alteração. Então, se você não está sabendo, a Pokémon anunciou como vai funcionar a estrutura da temporada 2025. As mudanças estão aqui, e aí ele coloca o link. Eu tenho alguns pensamentos sobre isso e vou colocá-los aqui. Já saber quando vão acontecer alguns dos regionais e os internationals é maneiro, e era tudo que a gente precisava. Eu tô ok com as localidades que eles escolheram, mas eu não pensei muito sobre isso. O EUIC em fevereiro é uma mudança interessante. Eu ainda desejaria que a gente tivesse o OCIC de volta, mas Londres está ok. A nova estrutura de invites é um problema para muitos. Se você tá ali muito perto do limite do top da sua categoria, veja alguns eventos. Jogue pelo jogo. Se você quer muito conseguir um invite, você precisa ver como alguns dos eventos vão. Jogue pelo amor ao jogo, tente fazer o seu melhor em qualquer evento que você jogar e veja como vai. Eu não sou um fã de o invite ser distribuído por meio de um top de cada região para o Mundial. Tendo um mínimo, uma barra mínima de CP, tornava isso claro, e agora o top faz com que isso seja diferente. Como sendo uma pessoa que agora tem um filho em casa, uma criança em casa, essa próxima temporada vai fazer com que isso se torne um pesadelo logístico para mim. E eu vou ver como isso vai acontecer. O aumento na premiação em boosters é realmente muito bom, e sair da venue, do torneio com alguma coisa como premiação é sempre muito legal. Eu espero que eles acrescentem outros itens promocionais para serem distribuídos dessa forma. Mas o meu maior ponto sobre os Internationals sobre isso é que os Internationals agora possuem um peso muito maior do que eles tinham antes. Isso é especialmente importante se você não possuir dinheiro suficiente para ir a todos os Internationals. E esse peso maior que eles vão receber faz com que o jogo passe a ser realmente um pay to win. Você ainda tem que ganhar, só que o quanto você recebe de pontos do International é tão mais alto em comparação com o resto, além de não ser muito barato competir internacionalmente. Então eu realmente entendo como qualquer jogador, incluindo eu, pode tirar vantagem disso, simplesmente indo a todos os 3 Internationals e passando os jogadores que não foram, desde que eu consiga os pontos dos Internationals. O outro ponto que seria o kicker, se os torneios eles não atingirem o mínimo de participantes, uma grande quantidade de invites para o Mundial pode acabar sendo baseada basicamente em quem conseguiu se inscrever para o torneio. E eu teria péssimas notícias para aqueles que simplesmente não conseguiram se inscrever. Ele continua dizendo, para encerrar, que ele vai continuar jogando Pokémon até que ele esteja velho, porque afinal ele só tem 32 anos e ele é jovem no coração. Mas essa estrutura nova de invite incomoda muito ele. Como um jogador competitivo, ele fica feliz de ver um Mundial mais competitivo, mas ele fica triste de ver o quanto isso machuca e incomoda a base de jogadores. Ele realmente gostaria de ver uma estrutura onde os ICs não tem tanto peso e talvez aumentando a quantidade de invites um pouco. Esse foi o take dele. Eu acho que ele foi bastante correto e preciso no que ele falou, e eu queria saber a opinião de vocês, porque realmente isso aqui está sendo um problema grande, na minha opinião. Concordo bastante com o que ele falou também. Acho que ele foi preciso, foi certeiro ali, levantou os pontos, basicamente o que a gente comentou aqui hoje, o que a gente tem visto também na pessoal falar. E é basicamente isso, eu acompanho ele ali, o filho dele tá chegando ali, então
realmente para ele, por exemplo, seria já uma barreira a mais, né? Ele mesmo comenta ali que a logística seria bem mais complicada, né? E aí tem eu sei que é o nosso caso aqui, a questão financeira, né? Não dá pra gente ir pra esses SPE, a gente não tem tanto regional como outras regiões pra poder até chegar nesses 6, né, de limite dos torneios, né? Então é realmente um problema pra gente aqui em especial, né, que é de onde a gente tá falando, é mais complicado, né? Sobre essa questão financeira, eu queria trazer um tópico aqui sobre a Elisa. Ela joga bastante, já apareceu em stream de regional e tudo mais, que eu lembro que eu vi ela tá naquele time Girl Power, e ela falou o seguinte sobre essa parte financeira, que talvez seja uma parte muito importante que essa mudança vai alterar. Ela diz o seguinte: antes, as pessoas com dinheiro tinham uma vantagem. Elas não tinham garantido o invite, mas elas poderiam consegui-lo de forma um pouco mais fácil. Mas as pessoas com menos dinheiro ainda poderiam conseguir o seu invite. Elas apenas precisavam atingir um certo número. Com a estrutura de top, né, da região, apenas o top da região recebendo um invite, ter mais dinheiro se tornou uma vantagem ativa, colocando vantagem ativa esses jogadores. E ela cita: vamos supor que eu esteja em 98º lugar na América Latina com 440 pontos e eu não tenha dinheiro disponível para ir ao Nike. Na velha estrutura, eu teria o meu convite, e então perder o Nike não me atrapalharia. Com a nova estrutura, se o 99º, o 100º da América Latina conseguissem ir ao Nike e me passassem, eu estaria totalmente sem um invite. E isso é especialmente verdadeiro para qualquer jogador que não consiga ir ao Nike, já que ele é o último evento da temporada. Se você não for ao Nike, o seu invite depende inteiramente do fato desses outros jogadores não conseguirem performar bem no torneio. Se você não tiver dinheiro, o seu invite, ele depende do fato de pessoas com dinheiro não conseguirem performar. E eu não tô nem chegando na questão dos internationals e dos regionais terem o mesmo best finish limit. O antigo sistema, o velho sistema, ele pelo menos deixava com que todo mundo se qualificasse baseado nas suas próprias forças, com o dinheiro sendo uma vantagem. O novo sistema ativamente... fugiu a palavra. Isso. O novo sistema ativamente recompensa as pessoas com dinheiro sobre as pessoas sem dinheiro. E ela deixa a pergunta: como pode isso ser o progresso? Eu queria, antes de qualquer coisa, dizer que a gente sabe que jogar TCG e viajar para jogar TCG é obviamente um hobby caro. Ninguém acha que tinha que ser um hobby mais barato. Eu acho que mesmo sendo um hobby caro, ele pode ser mais acessível do que essa mudança está se tornando, onde você consegue trazer uma vantagem ativa para aqueles que conseguem competir muito mais. E vocês? É isso que você falou, né? E vai tirar ativamente a competitividade do jogo, né? De simplesmente jogar e bem. Você não precisava necessariamente ganhar torneio, ganhar tudo. Você poderia ir ali fazer um Day 2, topar um evento aqui, outro ali e garantir sua pontuação e ficar tranquilo. Agora, quem conseguir ir para mais torneios, principalmente quem conseguir ir para os 3 Internationals, tá garantido, por assim dizer, né? Porque quem não conseguir vai ficar para trás, e aí aquela tecla que a gente comentou, né? De no final ali você acabar às vezes tendo que torcer contra o pessoal que você joga junto, às vezes, né? Sim, eu concordo em gênero, número e tudo que puder concordar com esse tweet, porque realmente vai fazer muita diferença você jogar todos os torneios da temporada, principalmente os internacionais e os regionais. Porque realmente, cara, você tá numa situação de estar entre os 100 melhores, mas tá quase perto da colocação número 100, e você não perdeu um torneio desse, quem tá um pouco abaixo de você pode te ultrapassar e tirar sua vaga. Isso é completamente, assim, preocupante, né? E infelizmente a gente vai ver situações acontecerem dessa forma, mas vamos ver, né? A gente tá criticando muito as mudanças agora, porque realmente são muitas coisas drásticas, mas a gente realmente vai confirmar se essas mudanças vão realmente serem nocivas pra gente durante a temporada.
E a gente vai ter que jogar pra saber como que isso vai funcionar na prática também, entendeu? Eu acho que é bem complicado. A gente vai ter um problema grande aí. E, bom, eu não sei se é positivo ou não. A Pokémon postou, deixa eu só confirmar, eles postaram algumas horas depois, né, porque eles postaram pela manhã essa alteração. Aqui no Brasil, né? Postaram pela manhã as alterações no sistema competitivo de classificação. E à noite eles fizeram uma postagem dando quote no próprio Twitch falando sobre essas alterações. E eles disseram o seguinte: a gente agradece a todos pelo feedback para as mudanças implementadas para a temporada competitiva de 2025. Evoluir a estrutura competitiva é um processo constante e a gente avalia de forma positiva a gente avalia, né, o sentimento da comunidade e as sugestões. Nesse meio tempo, continuem providenciando pra gente, né, passando pra gente o que vocês acharam. A gente vai sempre continuar olhando para frente para amadurecer o ecossistema competitivo de maneira a prover a melhor experiência possível para os jogadores, os fãs e os espectadores. Então, eu não estou dizendo que vai acontecer, mas se você olhar as replies desse tweet deles, é basicamente todo mundo criticando e falando mal. A esmagadora maioria, mas assim, esmagadora maioria. Como o Wesley falou, acho que 95% das pessoas estão aqui falando muito mal disso. Então, não quero me apegar ou nem deixar a esperança para quem está acompanhando para falar assim, olha, eles vão mudar, mas fica aí aquela pontinha de que eu, pelo menos, perceber que eles fizeram besteira, eles devem ter percebido, né? Porque não é possível que eles estejam achando que foi uma boa mudança quando 90% da comunidade tá metendo pau na internet sobre essas alterações. Exato, né? O fato de eles terem postado isso mostra que eles estão de olho de fato nas replies, mas aí pra saber se eles postaram isso só pra galera parar de reclamar ou se realmente vão fazer algo a respeito, seja agora ou na próxima temporada, aí só aguardando pra saber, né? Como eu disse, é jogar a temporada e esperar para saber se vão ter mudanças ou não. Não acho que se houverem mudanças vão ser agora. Não acho que eles vão alterar muita coisa. Se alterarem, eu acho que durante a temporada eles vão sentir se houve realmente algum impacto sobre os torneios, principalmente financeiro, porque quando mexe no bolso eles vão... Doeu no bolso, vem outras mudanças. Então tem que saber como que esse impacto vai acontecer, né? Com certeza. Só quando mexe no bolso. Com certeza. Se impactar no bolso, eles vão mudar. Olha, eu vou falar pra você o seguinte, meu chute, tá? Eles não vão mudar, não vão mudar. Também acho que não. Vai começar a temporada e a gente tem dois caminhos. Em algum momento da temporada, eles vão ver que ou o pessoal diminuiu a ida nos torneios, ou tá rolando alguma coisa muito feia sobre essa questão. E aí eles vão anunciar, tipo, alguma coisa assim, olha, a gente preparou um mundial ainda maior, então o top 100 vai ter esse bonuzinho a mais. E quem fez mais do que, sei lá, vamos pegar aqui a América Latina, 350, aí vão jogar um valor mais alto. Ó, quem tem mais do que 450 CPs vai receber um invite também. Olha só que legal. Ou eu acho que aquela cláusula que eles deixaram de pessoas que se dedicaram na temporada vão ganhar alguma coisa, eles deixaram talvez pensando já que não era uma... Pensando nisso. Eu ia comentar isso também. Assim, né? Pode ser exatamente exato. Isso. A outra coisa que eu acho assim mais possível é eles simplesmente largarem essa temporada desse jeito e aí chegar ano que vem eles anunciarem uma mudança. E se eles anunciarem uma mudança, eles não voltariam a exatamente ser o sistema antigo, porque isso seria dizer errei, fui moleque. Mas fazer uma mudança um pouquinho, tipo assim, voltando um pouco e alterando como funciona. Meio que mesclando as duas, né? Hoje. Meio que misturando as duas. E antes da gente ir pro Rally da semana, eu queria deixar um ponto importante, que também é um tweet, né? Como essa questão foi de muita polvorosa nos grupos e na comunidade, né? Então eu queria deixar aqui o comentário que o pessoal da @TC Evolutions, que é um pessoal que patrocina, que desenvolve acessórios para TCG, em que eles colocaram, abre aspas, eu imagino hoje que você vai ver um monte de tweets que começam mais ou menos da seguinte maneira: depois de pensar um pouco sobre isso, ou olha, olhando melhor para essa alteração, e essas pessoas vão dizer para você que a nova estrutura de invites para o Mundial é muito boa, que é um passo na direção correta,
e tudo mais. Olhe quem eles são com cuidado, para quem eles trabalham, ou quanto de associação que eles possuem com a TPCI. Eles têm mais a ganhar ou mais a perder com a nova estrutura. E não deixe que eles mexam com a sua opinião simplesmente por conta de sua proeminência na comunidade. A sua posição é tão válida quanto a deles. Ao longo dos anos, eu tenho percebido e tenho notado que existem alguns jogadores que são essencialmente relações públicas da TPCI e sempre tentam colocar um giro positivo nas mudanças que a TPCI faz. Se você está realmente entristecido com a nova estrutura, mantenha a sua posição, fique com a sua opinião e faça com que a Play Pokémon fique sabendo dela. O running da semana, o running que eu deixei na semana passada, tem a ver com o Milotic de calmaria mental. E eu perguntei se, tendo o Milotic em campo, qual seria a interação se eu usasse o TM Devolution. Então vamos lá para a habilidade do Milotic. Ela chama calmaria mental e diz o seguinte: os Pokémon do seu oponente em jogo e todas as cartas ligadas a eles não podem ser colocados na mão do seu oponente. Então quando eu dou Devolution, a carta diz que você vai devoluir os Pokémon do seu oponente, retornando aqueles Pokémon para a mão do seu oponente. Então, você tendo o Milotic em campo, você não poderia, até poderia, né, mas não teria efeito nenhum, o DM Devolution na mesa do seu oponente. Para a semana que vem, a pergunta que eu vou deixar tem a ver com uma interação muito curiosa e que acabou inclusive acontecendo nesse final de semana, numa partida que eu joguei contra o Wesley, que é o seguinte: eu ataquei um Pokémon do meu oponente e deixei ele envenenado, e ele morre pelo veneno. Isso ativa e permite meu oponente de usar o Unfair Stamp ou não? A resposta na semana que vem aqui no Dragon News Podcast. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o cast de hoje. Muitas notícias que saíram, né? A gente comentou aí a principal, que é a da temporada. Espero que vocês tenham gostado aí. Como, né? Comentem, né? Comentem aí o que vocês acharam. E comentem aqui o post também, mande suas mensagens pra gente, porque eu acho que é importante a gente interagir e trocar essas ideias. Tem muita coisa pra acontecer nessa temporada, a gente vai estar junto, então vambora. Sou Alan Cruz, vulgo Catuplay, você me encontra nas redes sociais do canal Catuplay, principalmente lá na loja Catuplay, que é onde eu tenho postado mais. Então é isso, beijo no coração de todo mundo e eu fico por aqui. Fui! Então é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por terem acompanhado mais esse episódio do Dragon News. Um episódio longo aí, mas com um assunto bem importante e pertinente para a nossa situação atual aí, com essas mudanças. Vocês podem me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, no @MrWesley. Comentem aí o que vocês acharam, a opinião de vocês, educadamente, sobre a nova temporada. E até a próxima. Um abraço. E esse episódio do Dragon News Podcast foi um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br, faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e usa o cupom DRAGONEWS5 e você vai ter 5% de desconto na sua compra. Na hora de você fechar o seu pedido, você ainda pode escolher entre pagar em 6 vezes sem juros ou pagar via Pix para ter 5% de desconto adicional. Então não esquece, www.geekshopoficial.com.br e o cupom tá aqui na descrição. Você pode me seguir nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, em @JoãoAlcim. E num momento tão importante para a temporada, eu agradeceria muito se você deixasse lá a tua opinião sobre essa mudança e a gente poder bater um papo maneiro sobre isso. Se você quiser, você também pode seguir o podcast, né, o Dragon News Podcast, tanto também no Twitter quanto no Instagram, em @DragonNews_pod. Quiser mandar um e-mail com uma crítica, uma sugestão, um elogio, envia lá para dragonnews.podcast@gmail.com. É isso aí, e até semana que vem.